Os jovens de hoje em dia eles estão muito dinâmicos, velho. Era 11 horas da manhã, eu fui pegar uma coisinha no mercado. Já tinha dois moleque com um copão, sabe? Aqueles copão de gin. Doideira, mano. 11 horas da manhã. Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Comecei aleatoriamente, mas hoje eu queria falar sobre um assunto muito viajado. Então, a gente vai viajar bastante aqui. Abre a mente aí, relaxa, fica tranquilo, ouve e vamos comigo na minha viajada maluca aqui, ver se faz algum sentido pra você. Se não fizer, tudo bem, a gente tá aqui pra trocar ideia. Bom, vamos lá. Separei os tópicos aqui pra não ficar perdido. Tempo. Vamos falar sobre o tempo. Eu vou começar com uma pergunta pra vocês. Vocês estão sentindo que o tempo acelerou? As coisas estão passando cada vez mais rápido? Bom, eu sinto isso. Mas para dar início, vamos pro Alex criança. O Alex criança, ele não tinha muita coisa que fazer e ele ficava deitado no chão, no tapete mesmo, olhando pro teto. E a hora não passava, e 1 minuto não passava, o tempo demorava muito para passar. Dava agonia? Dava agonia. Mas eu lembro que eu ficava na escola principalmente, nossa, o tempo não passava. E aí, de uns tempos pra cá, o tempo começou a passar muito rápido. Eu percebi isso há 3 dias atrás, quando eu terminei o meu curso de elétrica. O curso de elétrica ele ia ter 40 horas de aula, então seria 10 dias? Acho que era 10 dias de aula, enfim. Pra vocês terem ideia como eu nem sei. 10 dias de aula, e esses 10 dias voou. Eu pisquei, eu tava lá, eu saí e já acabou os 10 dias. Eu aprendi o que tinha que aprender. Foi legal, foi divertido. Mas, cara, se fosse antigamente, teria demorado uma eternidade esses 10 dias. Parece que eu pisquei e eles passaram. Então, tipo, isso tá rolando só pra mim? Ou mais alguém sente isso também? Aí, pensando sobre isso, resolvi entrar em teorias totalmente viajadas aqui. Eu comecei a tentar entender o porquê do tempo. Tipo, por que ele acelerou. E foi aí que eu entrei no sistema de chakras. Calma, a gente começa uma bagunça, depois eu interligo tudo. Sistema de chakras. Cadê aqui? Aqui. Mas antes de falar do sistema de chakra, vamos falar sobre o próprio calendário em si, né? O calendário nosso é diferente dos maias, astecas, egípcios, sumérios e até dos próprios chineses. E por que o calendário deles é diferente? O que muda do nosso, sabe? Será que isso não tem um pouco a ver com o tempo acelerando? Essa cortada de dia que eles estão dando sem que a gente perceba? É bizarro parar pra pensar. Mas é só uma indagação que eu abri aqui. Eu não cheguei a entrar num ponto sobre o porquê disso. É só... deveria ter olhado mais. Mas vamos ao ponto que eu quero ir. Se o vento deixar eu olhar meu caderno, obrigado. Os chakras, não tô falando de Naruto, tá? Mas dizem que todo ser humano tem 7 chakras no corpo. São 7 pontos no seu corpo, de cima a baixo, que servem pra controlar parte sua, sabe? E cada um, estando em equilíbrio, te deixa uma pessoa melhor, sabe? Manter os seus chakras em equilíbrio seria a mesma coisa de se conectar com Deus ou com você mesmo. Saber que você tá vivo, você tá aqui. Mas não é simples fazer isso, né? Se fosse simples, todo mundo fazia. E é muito complicado. Mas vamos falar um pouco aqui sobre eles. O primeiro chakra... Aqui, voltamos. O vento vai me deixar ali agora. O primeiro fica na base da coluna, que é o instinto, segurança e sobrevivência. O segundo chakra, que é o chakra sacral, ele fica abaixo do umbigo, que é o prazer, criatividade e sexualidade, sabe? Você tem que ter criatividade em equilíbrio, né? Você não pode parar de criar coisas, porque o ser humano foi feito para criar. O ser humano também não pode parar de ter prazer, mas tem que ter prazer em equilíbrio. E sexualidade, né? O ser humano tem que manter a sua sexualidade em equilíbrio, mas não digo no fator sexo, digo no fator que todo humano é homem e mulher.
E tipo, você pode puxar um pouco mais para um lado, mas é bom manter um equilíbrio entre eles, sabe? Aceitar que você tem um lado feminino e tem um lado masculino também. E manter eles em equilíbrio sem ter medo de mostrar eles, saca? Isso seria o sacral. O terceiro é o plexo solar, que fica acima do umbigo. Pode ser poder pessoal, ele significa confiança e autoestima. A autoestima ela é totalmente quebrada porque a gente, não sei vocês, mas as pessoas costumam se comparar muito, então acontece que a autoestima meio que quebra isso, sabe? Essa coisa de se comparar quebra totalmente a nossa autoestima. E para a autoestima funcionar, você tem que manter outros chakras em equilíbrio, sabe? É como se um tivesse um fiozinho que ligasse o outro para fazer ligar o outro, para fazer ligar o outro. Mas vamos continuar, vou explicar isso melhor. Tem o 4, que é o cardíaco, que fica no centro do peito, né? Provavelmente que controla o coração. Ele serve por amor, compaixão e equilíbrio emocional. É tudo aquilo que o seu cérebro emocional pensa. Já vamos falar sobre isso também. Aí tem o 5º, que é a laringe, que fica na garganta, que ele é responsável por comunicação, expressão e verdade. E tem o 6º, que é o terceiro olho, que é o que fica na testa, que significa intuição, sabedoria e percepção. E o 7 é o coronário, que é o topo da cabeça, espiritualidade e conexão com o universo. Percebe que eles vêm de baixo e vêm subindo até o topo da cabeça? Se o de baixo estiver funcionando mal, o segundo não vai funcionar mal, o terceiro vai funcionar mal, o quarto vai funcionar mal. Eles nunca vão estar bem se eles não tiverem em completo equilíbrio. E como manter eles em equilíbrio? Por exemplo, vamos pegar um aleatório aqui. O cardíaco, foi o primeiro que eu vi, que fica no centro do peito. Amor, compaixão e equilíbrio emocional. Amor não vem só de você amar alguém, vem de amar a si mesmo. Vem de você ter equilíbrio emocional de não se estressar por coisas idiotas. Vem de você ter equilíbrio emocional de não se entristecer quando alguma coisa tá ruim e, tipo, animar de novo e falar, vou fazer isso. É algo que eu peco muito, mas eu tô tentando melhorar. Vem de várias coisas. Mas para você equilibrar o cardíaco, por exemplo, para você ter amor e compaixão até consigo mesmo, você precisa... Vamos pegar aqui... ter abaixo do umbigo, que é o sacral, que é o responsável por prazer, criatividade e sexualidade. Porque se você não for uma pessoa que cria, automaticamente você fica triste. Se automaticamente você fica triste, como que você vai ter equilíbrio para amar você mesmo? Você deixa de se amar. Então, você percebe que eles têm que estar funcionando em padrão? Imagina como se eles fossem 7 quadradinhos de placas de computador, vamos chutar, e esses 7 tem uma linha e eles se interligam, cada um passando alguma coisa para eles. Digamos que a gente tem essas 7 plaquinhas aqui no corpo e elas têm que funcionar certinho para as coisas darem certo, ok? Vamos dizer que os nossos chakras são os componentes do nosso computador barra corpo. E aí, entrando mais nessa linha de computador, eu comecei a pensar um pouco sobre consciência. O que é a consciência? E aí eu entrei numa analogia bem doida. No computador, tudo que a gente vê nas imagens são diversos zeros e uns que geram coisas, correto? Esses zeros e uns, eles não são visíveis, porque eles são extremamente pequenininhos e através deles eles vão gerando as coisas que existem. Se a gente olha coisas em microscópios, a gente vê as células, e as células são tudo iguais. Estranho, né? 0 e 1, célula, tudo igual. Mas o computador, para ele fazer uma ação, ele passa zeros e uns invisíveis para poder gerar a ação de alguma coisa e criar algo, certo? E se esses zeros e uns estão passando por nós nesse exato momento agora? E a gente não vê, entende? E o que seria esses zeros e um? Ele tá na nossa cara o tempo inteiro. É o ar. O ar são zeros e uns. Como assim? O ar é toda a informação. O ar é tudo que faz a gente pensar. A vida tá no ar. O ar traz todos os zeros e uns para os nossos sistemas. E isso é muito importante, porque se você prestar atenção, quando você tira o ar do seu corpo por 4, 5, 6 minutos, você desconecta. Você desconecta do sistema.
sabe? Morre, né? Então, o ar é muito importante. Ele é a nossa base Wi-Fi de entrega de dados para nossa mente, o nosso CPU, nosso cérebro. E nossa CPU são divididas em alguns núcleos, que são os nossos 4 cérebros, que são... Eu separei aqui. Cadê? Mas eu acho que eu não separei aqui, não. Aqui, separei. É o nosso cérebro físico, que é o nosso corpo, nosso cérebro mental, que é a nossa mente, o nosso cérebro emocional, que é o nosso coração, e nosso cérebro espiritual, que esse é o mais complexo de se entender na minha visão, mas o cérebro espiritual é como se, imagina que estamos em uma dimensão e tem uma dimensão paralela à minha, e nessa dimensão paralela à minha tem outro eu, só que ele não tá vendo todas essas coisas, porque ele não tá nesse 2D, ou nesse 3D. Digamos que ele está num 5, 6, 7D, não sei, não tem como eu afirmar em qual. E a partir desse 6, 5 até 7D, 8 ou não sei, ele consegue se comunicar com o meu corpo 3D, porque ele está me vendo e ele está me passando o receptáculo Wi-Fi. E dizem que o Wi-Fi do nosso cérebro é a glândula pineal, que é algo que a gente tem bem no meio do cérebro. Então... Se a gente tem esses 4 cérebros que são os núcleos do nosso processador, a gente tem componentes que são os nossos chakras que fazem ele funcionar. E como a gente recebe os dados para ele? Através do ar que respiramos. Só que, digamos que, isso eu aprendi na energia, né? Se um cabo está danificado, se uma energia não está chegando corretamente ali, ela chega oscilando, fazendo coisas... Ela não chega completa, sabe? Ela chega oscilando e isso causa uma bagunça na corrente elétrica. E se a gente está num mundo onde o nosso ar é totalmente poluído? A gente estamos completo de coisas que fazem nós termos ansiedade, termos medo. Não temos ar limpo quase em local nenhum. Não posso dizer daqui porque eu estou no meio de uma floresta, o ar é muito bom. E a gente não para respirar direito. Significa o quê? Estamos absorvendo zeros e uns totalmente bugado. Estamos absorvendo zeros e uns da maneira totalmente incorreta. E absorver zeros e um da maneira incorreta faz o nosso corpo funcionar totalmente esquisito. O que faz a gente ficar mal, se sentir esquisito, sem entender nada. Faz você até se sentir doente por causa disso. E aí vem a meditação. A meditação, na minha visão, ela não é só sobre calar sua mente. É sobre você se concentrar na sua respiração. Você sentir o ar. Você absorver as informações com calma para que seu corpo entenda elas de uma maneira limpa e certa e você se sinta melhor. Então, a meditação trata-se de concentração na sua respiração. Por quê? Porque a partir do momento que você se concentra na respiração, você retorna a estar aqui. Você retorna a concentrar em absorver ar com calma, não acelerando o seu sistema. Então você desacelera o sistema e volta o tempo ao normal. Pelo menos é o que parece, né? Então, meu sistema deve estar todo bagunçado, porque o tempo para mim está voando. E é muito difícil você recontrolar o seu sistema, porque é muito complexo de se entender essa coisa. E muitas coisas que a gente come, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, os sinais eletromagnéticos de torres que estão passando pela gente, tudo isso causa uma bagunça no nosso chakra que danifica o nosso processador. Ou seja, se o ser humano hoje em dia está bem, ele é muito sortudo e está afastado de tudo isso. Complicado, né? O que vocês acharam dessa teoria? Viajei muito? Fez sentido pra vocês? Nossa, nem sei quanto tempo eu gravei isso, mas foi legal. E é isso, vamos tentar regular os nossos computadores, o nosso corpo. E tentar se conectar mais com a nossa espiritualidade. Ou a outra dimensão paralela à nossa, né? Que é onde o outro nós está conversando com a gente. Só dando um adendo nesse lance dos 4 cérebros, eu vou explicar um de cada um só pra quem não entendeu, tá? O corpo físico é o nosso cérebro animal. É o cérebro que sente fome, é o cérebro que sente cansaço, é o cérebro que sente prazer, né? Tesão sexual.
Tesão sexual? Acho que é assim que se fala. Nossa, totalmente, não sei, mas vocês me entenderam. E tudo isso tem que manter ele em equilíbrio, né? Ele precisa ter certo nível de raiva para ele ter motivação. Ele precisa ser atiçado. Por isso que é legal você correr, treinar, pedalar ou algo do tipo, para ativar esse animal dentro de você. Porque se esse animal estiver reprimido, ele fica triste, entendeu? Aí você já danifica uma célula do seu chakra. Próximo, mental. Mental é o equilíbrio de tudo, né? É o seu processador aqui. Então, ele é responsável por tudo. E se alguma coisa danificada aqui embaixo tá, né, no sistema, o processador vai funcionar errado, fazendo você se sentir mal. Emocional. O emocional ele fica mais no coração, então ele é um dos sistemas que tá ali, que ele também faz você sentir, né? O famoso sentimento, qualquer coisa que você sinta, felicidade, tristeza, esse tipo de coisa, nostalgia, qualquer coisa que você sinta, a emoção é capaz de fazer você sentir. E desequilibrar a emoção faz você não sentir nem você mesmo, né? Então, um cérebro muito importante. E o último cérebro é o cérebro espiritual, que na minha visão é esse cérebro que fala na sua cabeça com várias vozes ou com a sua voz. Porque, tipo, ele é você. Só que você controla ele. Ele tá numa dimensão que você pode fazer ele ter a voz que ele quiser e ele vai falar com você. E às vezes ele tá tão conectado com você que ele tenta te destruir porque você tá destruindo os seus sistemas. Saca? Se você bagunça os seus sistemas, você bagunça ele. Então ele é um dos cérebros mais perigosos. Mas você tem que saber lidar com ele. Ser paciente e aconselhá-lo. É um ajudando o outro, sabe? É um coletivo doido isso aí. Bom, já falei demais, né? Obrigado por mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E depois eu venho com mais ideias viajadas aí pra vocês, que eu quero trocar umas ideias sobre sistema também. Até mais.